Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Tudo bem? Antes de nós cultuarmos ao nosso Deus, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Onde está o seu foco? Quais são as suas expectativas no meio dessa pandemia? Preste bem atenção. Nós estamos aqui. Você deu play nesse vídeo para cultuar ao nosso Deus aí na sua casa. Eu espero em Deus que os irmãos estejam prestando atenção a cada vídeo, a cada série que Cristo anda falando com vocês. E eu espero que neste culto Deus possa falar com vocês através da liturgia e da pregação. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 22? Nós vamos ler Salmos 22, do 1 ao 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, livra-o Ele, salva-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda, pois muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como serra, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega aos céus da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a minha alma da espada e das minhas presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores
no meio da congregação. Adoremos o soberano que habita nos céus com o hino do Inário, Novo Cântico 26, ao Deus glorioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pause o seu vídeo neste momento e alguém da sua casa faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus com o nosso presbítero Gilson Diniz. Oremos como igreja. Glorificado, Pai, seja o teu santo nome, Senhor, porque até aqui o Senhor, Pai, tem guardado as nossas vidas. E diante, Pai, deste momento, Pai, que nós encontramos como igreja, venho, Pai, rogar-te a Ti, Senhor, que o Senhor, Pai, nos direcione sobre tudo, Tua direção sobre a Tua palavra, para que assim, Deus, nós possamos, ó Pai, nos sustentar nela, Pai, porque sem ela nada nós somos. E ela, Pai, é nosso alimento, é a nossa estrutura, Pai. Por isso, Pai, seja com Tua igreja neste momento, que o Senhor os guarde, os capacite, os direcione, para que assim, ó Pai, possamos vencer os dias que são dados para conosco, ó Pai.
E sem Ti, ó Senhor, nada nós somos. Por isso, Pai, eu venho, Pai, te agradecer neste momento, diante da Tua grandeza que Tu és. E em Ti, ó Jesus, que eu venho te agradecer. Amém, Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Oh, 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 que já não há mais nada que a Ele não pertença, que em tudo existe graça. Cantemos sim, yeah. Que já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, Olá, tudo bem com você? Vamos cultuar ao Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia no Salmo de número 123. No texto que diz assim:
A ti, que habita nos céus, elevo os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu senhor, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que nós suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite e que nós possamos assimilar a Tua palavra a fim de poder praticá-la, Senhor, a fim de encontrar consolo, conforto para as nossas vidas tão conturbadas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nessa série, estamos aprendendo com os Salmos de Romagem, como servo do Senhor, que entende que é apenas um peregrino nessa terra, e que está caminhando para o seu lar eterno, enfrenta o deserto da vida. Como dizem os jovens por aí, não é? A playlist do peregrino. O som que o peregrino ia cantando, louvando até chegar em Jerusalém. E ainda, refletindo como os eventos da caminhada podem trazer amadurecimento pessoal e espiritual, para assim enfrentar os dias maus. No último domingo, nós vimos no Salmo 122 que devemos nos alegrar pois vamos para Jerusalém celestial. Devemos nos alegrar e expressar essa alegria em amor pela casa de Deus, ter zelo ao adentrar na casa do Senhor, orar pela paz entre os irmãos na igreja, orar pela paz real e verdadeira dos irmãos da igreja invisível, sentir-se seguro, não pelos muros que protegem, mas pelo rei que governa essa cidade. E por último, não deixar de congregar quando tudo se normalizar, quando tudo estiver ao nosso alcance, para podermos servir ao Senhor. E hoje veremos que os olhos do peregrino estão nas misericórdias divinas. Sua expectativa são sobremodo superadas no Senhor. Sendo assim, aprenderemos que devemos olhar para o céu e esperar misericórdia do Senhor. Olhar para o céu com os olhos fixos e esperar misericórdia do Senhor. Analisemos a mensagem do texto. No verso 1 e o verso 2, nós vamos aprender que devemos olhar para o céu, reconhecendo a soberania de Deus. Devemos olhar para o céu, reconhecendo a soberania de Deus. A primeira expressão que nós encontramos aqui é a ti que habitas nos céus. A palavra para habitar também pode ser traduzida para permanecer, sentar-se. Aliado à ideia de que o salmista olha para cima como símbolo de reconhecimento, podemos afirmar que o peregrino está diante de quem está sentado no trono dos céus. E não só sentado, mas também habita no céu, fazendo eco com vários textos da palavra do Senhor. Inclusive Isaías capítulo 6, verso 1, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as suas abas, as abas de suas vestes enchiam o templo, na ideia de que o trono não está vazio. O governo do mundo, o governo da existência, não está solto
mas está sob o glorioso governo de Deus. Sendo assim, olhamos para o peregrino e aprendemos com ele que o peregrino olha para o Senhor soberano como fonte primária de alívio. O peregrino olha para o Senhor soberano como fonte primária de alívio. A diferença entre o peregrino, que é falho e pode ter suas expectativas frustradas se olhar para o lugar errado, e seu Deus, é enfatizada pelo reconhecimento de que o Senhor está entronizado nos céus, como o Criador Todo-Poderoso de todas as demais coisas. Então vemos claramente aqui essa diferença entre o peregrino que reside aqui na terra caída, manchada pelo pecado, e o seu Senhor, que está sentado no alto e sublime trono, que habita os céus. Pensando nisso, nós precisamos aprender a ajustar o foco da nossa visão e olhar sempre para o céu. E não somente para o céu, mas para quem habita no céu, o Senhor Todo-Poderoso, que habita no céu. Mas ao olhar para o céu, qual deve ser a nossa postura? Determinar, murmurar, choramingar como uma criança mimada? De forma alguma. Vejamos agora como, além de reconhecer a soberania divina, devemos ser submissos. Preste atenção, acompanhe comigo o raciocínio. Nós reconhecemos a soberania divina e nós devemos ser submissos ao Senhor. No verso de número 2, nós vamos ver aqui a representação dessa submissão. Então, como que isso se dá? O salmista traz uma figura perfeita para ilustrar como ele estava com os olhos fixos nos céus, mas propriamente nas mãos do seu Senhor. A expressão nos lembra que quando um senhor queria se comunicar com seu servo, ele apenas gesticulava com as mãos, pois o servo não era digno de sua atenção, ou até mesmo de falar diretamente com o seu senhor. Então, convocar o servo seria com gestos, dispensar os servos com gestos, reprovar sua atitude, assim também com gestos. Temos ainda a figura das mãos, que representa o auxílio, o poder, a ação do Senhor, e é nelas que o foco do servo de Deus deve estar. E que ao menor sinal, o servo responde com humildade e submissão, satisfazendo assim o desejo do seu Senhor. Você conseguiu enxergar isso aqui nos 2 primeiros versos? A ti que habita nos céus, elevo os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão das suas senhoras, assim o Senhor, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Sabemos que nesses dias é extremamente difícil focar. Dias em que nós olhamos para a situação do nosso país, dias em que olhamos para a situação ao nosso redor, dos nossos amigos e parentes, sofrendo com o medo desse maldito vírus que tem atacado o mundo inteiro. E olhar para a TV ao assistir jornal, manter o foco, se torna cada vez mais difícil, porque só encontramos notícias ruins. Tudo que chega até nós, somente notícias desesperadoras, que tiram a nossa esperança e muitas vezes nos colocam para baixo. Mas o salmista aqui nos ensina algumas coisas. O salmista aqui mostra que nós devemos olhar para o céu nesses dias. Nós devemos não olhar para o céu perdidos em nuvens, mas olhar para o céu com a certeza de que tem alguém habitando naquele céu.
A fé do cristão deve ser ressaltada nesses dias, ao perceber que ele não olha para um céu vazio, mas olha para um céu que existe alguém habitando, governando, reinando soberanamente. Assim como os servos estão com os olhos fixos nas mãos do seu Senhor, assim deve ser eu e você nesses dias terríveis. Mas continuemos aprendendo com o salmista. Essa submissão que o salmista apresenta aqui, ela vai trazer algumas características interessantes. Uma delas é que o servo deve ser vigilante. O servo tem que estar atento, pois a vigilância do servo, que humildemente aguarda o movimento do seu Senhor, nos faz refletir. Ele está atento, fixo, prestando atenção no seu Senhor. O que nos leva a entender o seguinte: será que temos guardado humildemente o movimento das mãos do Senhor em nossas vidas? Ou temos feito de nossas mãos instrumentos de tristeza e desespero ao querer assumir aquilo que não é de nossa responsabilidade? Ou ainda, transferimos para o Senhor aquilo que é de nossa responsabilidade e esperamos como servos preguiçosos que nada receberão da mão do seu Senhor, a não ser a justa repreensão. Reflita comigo, como tem sido o seu movimento em relação às mãos do Senhor? Percebeu aqui a inversão? Às vezes queremos que Deus faça aquilo que é de nossa responsabilidade. Como, por exemplo, é nosso dever buscar a santificação, desenvolver a santificação, como ensina o apóstolo Paulo. Fugir da ansiedade, do medo descontrolado, da ira injusta, do ressentimento, da guerra com os irmãos, da mentira, inveja, fofoca e muito mais. Desenvolver de fato um desejo, um apego pela leitura bíblica, pela oração, pelo amor ao próximo. Por outro lado, queremos controlar o futuro. Desistimos muitas vezes de uma caminhada real e verdadeira de santidade, pois tentamos decidir destinos, acelerar processos, determinar a cura, mudar pessoas, quando na verdade nós não aprendemos ainda a lidar com o nosso pecado, deixando que a trave permaneça em nossos olhos. Às vezes queremos retirar o espinho, quando na verdade o espinho terá mais efeito na carne do que fora dela, produzindo assim um coração mais humilde, entendendo que este espinho deve ser enfrentado, ainda que o Senhor não o tire. Não inverta a ordem das coisas. Olhe para o céu, olhe para o seu Senhor. Esteja atento ao que o Senhor tem dito para você nesses dias. Faça a sua parte e certamente Deus fará deles. Precisamos urgentemente ser servos submissos e entender que o Pai nosso é quem está nos céus. É aquele que cuida de nós o tempo inteiro. Olhando o contexto dos Salmos aqui, irmãos, podemos perceber que o servo está aguardando, mas por alívio, não é por uma ordem. Ele entende que o Senhor está nos céus, reinando soberanamente, e que Ele tem cumprido o seu serviço, Ele tem cumprido as ordens do seu Senhor, e agora clama ao seu Senhor por misericórdia, e está aguardando essa misericórdia. Ele adora o seu Senhor e reconhece essa soberania e está de olho no momento em que Ele vai trazer esse alívio para a sua agonia. É como se esperasse o Senhor dizer: pode ir, está dispensado por hoje, eu vou te dar o que você
deseja. Dessa forma, o salmista passa a esperar do seu Senhor a tão esperada ação da sua parte, a misericórdia. O que nos leva à segunda parte do salmo. Devemos esperar misericórdia da parte de Deus. Devemos esperar misericórdia da parte de Deus. Aqui, nessa primeira parte, nós temos uma conexão entre os versos 1 e 2 com os versos 3 e 4. Que conexão é essa? É a ideia central do Salmo, que está aqui baseada na palavra a misericórdia. Não é? Então, nos derramando intensamente e profundamente, nós devemos esperar a misericórdia de Deus. Preste atenção. Na primeira parte, nós vimos que nós devemos olhar para os céus, estar com os olhos fixos no céu, reconhecendo o controle e soberania do Senhor. Nessa segunda parte, devemos esperar por misericórdia, nos derramando intensamente e profundamente. A repetição da oração aqui, tem misericórdia de nós, por 3 vezes, é um sinal de como estava o coração do salmista. Aponta ainda para a situação desesperadora que ele estava passando. Pense comigo, como é difícil quando nós estamos bem, nós não estamos bem, e alguém nos insulta, nos humilha de alguma forma. É como diz aí, né, o dito popular, né? Quando alguém pisa em nós, como isso é dolorido. Não há nada mais que machuque do que isso. Você está sofrendo e alguém ri de você, humilhar você, ser soberbo a ponto de não reconhecer que você está sofrendo. O salmista deixa claro que isso é o que lhe trazia dor, o desprezo dos soberbos. Mas perceba como ele reage, olhando para o céu e clamando por misericórdia da parte de Deus. Quantas vezes devolvemos os ataques das pessoas ao nosso redor com a mesma moeda? Quantas vezes matamos pessoas em nossos corações? Sim, matamos pessoas em nossos corações. Quantas vezes nos sentimos no direito de revidar, devolver o ataque? Ah, irmão, deixa eu compartilhar algo com você. Nós não fomos chamados à vingança. Nós não fomos chamados a revidar, pois a vingança é do Senhor. O único que de fato justo pode requerer para si toda a autoridade e a tem e pode executá-la. Não caia na armadilha do mundo de achar que porque alguém te fez alguma coisa, você precisa devolver na mesma moeda. Se alguém lhe ofendeu, ofenda. Se alguém bateu em você, bata de volta. E temos esquecido da máxima do Senhor Jesus, que devemos dar a outra face, que devemos perdoar não 70 vezes 7, mas para todos sempre. É difícil, nesses dias, perdoarmos verdadeiramente. Mas reflita comigo, o que o salmista faz diante disso? Ele olha para os céus e clama ao Senhor por misericórdia. Deixa a vingança, a revanche com o Senhor. O salmista deixa muito claro o que tem afligido o seu coração. O desprezo dos soberbos. A lição cantada aqui pelo salmista é: coloque suas expectativas no Senhor. Olhe para as mãos dele, guarde e aguarde a misericórdia.
pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas mesmas são a causa de não sermos consumidos. O salmista usa o verbo aqui, na segunda parte aqui, fartar e saturar, para trazer a última figura do texto aqui. Verso 3, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O salmista vai trazer esses dois verbos aqui, que são sinônimos, para ressaltar o que não somente ele, mas o povo estava passando. Note que na primeira parte, o salmista usa muito o pronome da primeira pessoa do singular, o eu. É ele quem olha para os céus, é ele quem aguarda a misericórdia do Senhor. E para o nós, ele passa para o nós nos versos 3 e 4. O profeta aqui tensionava expressar uma longa e contínua opressão que saturava o coração dos piedosos com fadiga e tristeza. Comenta Calvino sobre este versículo. Quando vamos a uma churrascaria, por exemplo, e comemos de tudo, até encher, até ficar empanzinado, e à medida que o tempo passa, você não consegue nem respirar mais, nem pensar do garçom chegar para oferecer a sobremesa. Sabe aquele sentimento de que não cabe mais nada? Assim estava a alma do salmista, farto de tanta dor. Assim estava a alma do povo, que não aguentava mais e se dirige ao seu Senhor em busca de misericórdia. Às vezes o desprezo chega até nós e nos faz sofrer mesmo. Mas olhe para o exemplo maior que nós temos em nossas vidas. Cristo, que tinha sobre ele as profecias como registradas em Isaías 53, do verso 3 ao verso 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre as nossas enfermidades, e as nossas dores. Levou sobre si todas elas. E nós o reputávamos por aflito, perdido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembre-se de Cristo quando você estiver sentindo para baixo, humilhado, esgotado, triste. Lembre-se deste exemplo incrivelmente maravilhoso. E não somente para aplicar dessa forma na vida diária, mas trazer à memória que ele sofreu sim, que ele teve momentos de dor e desespero. Ele mesmo que clamou semelhantemente por misericórdia, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele que estava no céu e desce para aliviar a dor do pecado, da morte eterna para mim e para você. Ele que representa o maior contraste entre o céu perfeito em glória e a terra angustiante e causticante que jazia no maligno, até que restaura a nossa sorte, vencendo a morte na cruz. Ele mesmo que reina soberanamente. Como diz lá em Colossenses capítulo 1,
Abra comigo lá Colossenses capítulo 1, dos versos 13 ao verso 17, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Não se esqueça disso, queridos irmãos. Não é uma doença que vai fazer com que o servo do Senhor desanime a ponto de desistir de servir ao Senhor verdadeiramente com qualidade. Não é essa perseguição velada ou muitas vezes escancaradas dos seres humanos aqui, dessas pessoas que têm atacado a fé, atacado o nome do Senhor, que deve fazer você desanimar. Lembre-se disso. Somos peregrinos, sim, não chegamos em casa ainda. O peregrino que ama seu Senhor expressa alegria, amor e zelo pela casa do seu Senhor. O peregrino tem os olhos fixos no Senhor e deve esperar dele misericórdia. Olhe para o céu, espere misericórdia do Senhor, pois o maior exemplo de todos ele já deu. O maior exemplo de misericórdia que ele poderia trazer para nós, ele trouxe. E hoje devemos dizer, cantar, louvar o nome dele. Olhemos, irmãos, para as situações e aprendamos com o Salmo 123. Algumas lições rápidas. Chega de olhar para a terra. Chega de ficar olhando aqui para os problemas. Chega de colocar as nossas esperanças, expectativas naquilo que de fato não vai satisfazer o coração do peregrino, o seu coração. Chega de colocar as nossas esperanças em coisas, em projetos, em relacionamentos, em sonhos. Coloque as suas expectativas com os olhos fixos no Senhor. Chega de viver tentando controlar tudo. Renda-se em humildade ao Senhor. Espere misericórdia da parte do Senhor. E farte-se na graça divina. Receba dessa graça. Perceba essa graça. E farte-se dela. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, é em nome de Jesus que nós te agradecemos, ó Pai. Porque a Tua palavra renova as nossas esperanças. Porque podemos ter os nossos olhos fitos em Tuas mãos. E aguardar, sim, Senhor, esperar, sim, Senhor, as Tuas misericórdias. Fica conosco, Pai, e ajuda-nos a esperar pacientemente, confiadamente no Senhor, pelas Tuas misericórdias. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ó Igreja do Senhor Jesus, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão de Deus o Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre.
Amém.